Por isso que eu tardei a me inscrever, porque tinha um outro evento previsto no Hospital Universitário de Berna. É uma pesquisadora espírita que mora nos Estados Unidos. E quando ela cancelou a sua vinda, eu entendi que era para eu estar aqui, nesse celeiro, onde tanto recebemos, que era aqui o meu lugar e não lá. Então, acabei agradecendo a Deus o contratempo e estou profundamente feliz de estar entre vocês, porque há 23 anos eu resido na Suíça e a relação humana é muito diferente do que eu conheci aqui. Em 10 anos que eu morei na cidade de Berna, jamais fui convidada por um colega e jamais um colega aceitou sequer um jantar lá em casa, uma coisa simples, informal. E aí eu acabei me transferindo para a Suíça francesa, onde as pessoas são mais receptivas, mais comunicativas. É difícil, é extremamente difícil falar de espiritualidade na Suíça. E a homeopatia é ainda motivo de sanções. Falando claro, é isso. De exclusão. É indesejado. Então, é surpreendente porque imaginaríamos que os colegas ou a direção, vendo o resultado da homeopatia, diria, continue, que bom. Mas não é isso que se passa. Bom, vamos ir ao caso clínico que o Andrei me sugeriu. Aqui é tudo o contrário, foi falado muito sobre a teoria, foi maravilhoso eu ouvir tudo que eu ouvi aqui, as 2 palestras que eu assisti. E aqui é um caso clínico. Bom, eu peguei uma frase para iniciar da epígrafe do túmulo de Samuel Hahnemann, no cemitério Père Lachaise, onde também se encontram os restos de Allan Kardec. Existem 2 tesouros na vida: ter uma saúde perfeita e a consciência sem mácula. A homeopatia favorece o primeiro, o amor a Deus e ao próximo o segundo. E esse aqui é um selinho comemorativo do bicentenário, um selinho de Mônaco, onde tem essa imagem de Hahnemann. Bem, eu estava de plantão e telefonou um jovem, pedindo uma consulta urgente. Essa situação era atípica, porque normalmente nós médicos plantonistas somos contatados por médicos, pelos pais, por professores ou mestres de aprendizado do jovem ou da criança. É muito raro que um adolescente tenha a iniciativa dele mesmo telefonar e dizer que é urgente. Segunda surpresa foi que ele disse, quando eu perguntei, que bom que você está tendo essa iniciativa, mas a sua família está informada? E ele disse, eles nem sabem que eu estou em crise, mas eles não vão fazer perguntas e eles vão pagar a conta. Então, e ele estava determinado, naturalmente, atendi ele no mesmo dia. Vamos ver o que motivou essa consulta. Na verdade, esse era um rapaz solitário, ele nunca tinha tido uma namorada, há 3 anos que ele estava apaixonado por uma jovem muçulmana da classe dele, que não se interessava por ele. E cada vez que ele tentou se aproximar, muito discretamente, muito educadamente, ela o rejeitava, ou pelo menos era assim que ele sentia.
E há um ano ele começou a ter comportamentos um pouco estranhos, ele a vigiava, ele a observava, ouvia cada palavra que ela falasse, e em classe ou no recreio. E quando alguém, um rapaz, se aproximasse dela, se ela sorria, ou sobretudo se ela dava uma risada, isso era intolerável para ele. E nesse momento de tensão, para se controlar, discretamente, ele apoiava taxinhas sobre o antebraço e essa dor suscitada lhe dava um alívio momentâneo. Vocês vejam o nível de tensão desse rapaz. E ele telefonou porque ele disse que, ultimamente, ele estava visualizando cenas de extermínio do suposto rival. Ele disse que não tinha motivos ainda para achar que ela tivesse um namorado. E que, num piquenique, ele ameaçou um colega de classe com uma faca. Eu devo dizer que isso aqui é totalmente... Isso não é que não acontece, mas isso é a exceção na Suíça. Isso de ameaçar fisicamente alguém, isto é muito raro. Bom, fazendo a anamnese, fiquei sabendo que seu pai era um dentista famoso na região, mas que era de um outro país. E sua mãe, francesa, tinha horror aos parentes, nunca os recebeu na sua bela residência e tinha sempre sua agenda tomada por compromissos sociais. É interessante que não havia a menor tristeza, revolta ou amargura nesse rapaz. Ele falou da mãe assim, como se isso fosse um comportamento natural. Esse rapaz era o melhor aluno de sua turma, mesmo nas matérias que não o interessavam. Ele praticava esportes até a exaustão, por exemplo, 6 a 8 horas de bicicleta sem parar. Ele colecionava uniformes militares, que usava às vezes nos fins de semana, quando se encontrava com alguns jovens da direita radical, por um ataque simulado em floresta. E um desses colegas, ele não tinha amigos, mas um desses rapazes evitou que ele se matasse no momento de desespero que ele tinha tido uns dias antes, com um tiro de espingarda. Esse jovem não fuma, não bebe álcool e nunca consumiu drogas. Bem, fisicamente era um rapaz alto, magro, compleição atlética, boa higiene corporal, se vestia muito discretamente. Fisicamente ele era pálido, uma mímica facial quase inexistente, um olhar vazio, e a presença dele suscitava um certo desconforto. É alguém racional, muito disciplinado e muito inteligente, porque eu estava muito interessada em ver se havia alguns sintomas, se ele ouvia vozes, se tinha fenômenos ditos alucinatórios. Mas ele se esquivou com muita inteligência dessas perguntas e respondeu aquilo que ele quis. Ele dizia que apreciava a ordem, a hierarquia, a organização e por isso também o interesse dele por uma carreira militar. O interessante é que esses gestos tranquilos que ele tinha não deixavam entrever a violência dele, a violência das pulsões dele. Ele sentou-se confortavelmente, numa atitude respeitosa, e se mostrou muito atento. E, na verdade, com esse rapaz, era de surpresa em surpresa que eu estava caminhando com ele. Bem, segundo o Código Internacional de Doenças, o CID-10, que a gente usa, que é o francês que a gente usa na Suíça,
teria esses diagnósticos possíveis: uma crise de adolescência, um distúrbio obsessivo compulsivo, mas posteriormente feito o teste de Yale-Brown foi descartado, transtorno de personalidade e psicose incipiente. Quando eu apresentei o caso à diretora desse serviço de pedopsiquiatria, ela achou que era uma psicose incipiente e que deveria ser tratado como tal. Mas, de qualquer forma, qualquer que fosse o diagnóstico, era uma situação de perigo. E qual foi o pedido que ele formulou? Preciso de ajuda, estou perdendo o controle. Então, um rapaz consciente da sua situação. E na terceira consulta, depois eu vou voltar um pouquinho, ele disse: estou para cometer um desatino. Não me importaria matar alguém, mas teria duas consequências indesejáveis. Fátima criaria uma aversão irremediável por mim e seria o fim do meu projeto de carreira militar após formar-me engenheiro, quando desejo integrar uma tropa de elite, embora na Suíça isso tenha pouca graça, né? Então, ele fez um primeiro pedido na primeira consulta e na terceira consulta ele foi um pouco além. Bom, avaliando essa situação, vamos ver. Fatores positivos foi que ele próprio teve a iniciativa de procurar ajuda. Ele considerava patológico o seu estado de excitação contínua. E ele consegue ter confiança no serviço público de sua região e na psiquiatra de quem nunca ouviu falar, aquela que estava de plantão. Mas a atitude respeitosa dele e de comunicar-se me foi muito surpreendente. Fatores de risco. Ele tinha uma baixa autoestima, apesar de ser o primeiro em praticamente tudo que fizesse. E ele se conseguia se controlar mais ou menos de dia, à noite ele se arriscava fazendo coisas como escalar o prédio onde morava essa Fátima, botar receptores de escuta na sua janela, na intenção de ouvir as comunicações telefônicas. Ela morava no terceiro andar de um prédio. Vocês imaginem ele às 9 ou 10 da noite subindo o prédio. E um outro fator de risco, ausência de consciência moral. Ele, na terceira consulta, me falou como gostaria de exterminar de maneira sádica aquele que julgava ser seu rival. E ele tinha um fascínio pelas armas e pelas ações militares. E a pergunta que eu me fiz: cadê os aliados desse jovem? Ele era filho único, não tinha primos ou avós vivos. Seu pai, muito simpático, gentil, nunca participou dos interesses do filho, nunca cultivou o diálogo. O filho praticava esportes, ele ia sozinho, voltava sozinho, nem o pai nem a mãe estavam presentes. E sua mãe estava sempre ausente. Essa situação requereu um pacote de medidas, o que é muito comum em nossa prática de pedopsiquiatria. Então, ele aceitou de cara esse pacote de medidas. No mínimo 2 consultas semanais. Eu, naturalmente, até pensei se eu precisaria intervir de maneira mais radical, porque na Suíça temos um dispositivo legal que é de privação de liberdade para fins de assistência. Quando uma pessoa está em perigo,
podemos recorrer a essa medida. E, às vezes, até com o auxílio dos pais ou sem o auxílio dos pais. Mas esse rapaz estava vindo voluntariamente, ele que se anunciou, e seria quase uma traição. Tinha que dar um voto de confiança, ele estava procurando ajuda. E ele concordou de vir no mínimo 2 vezes por semana, e foi feito um contrato verbal de não agressão, nem autoagressão, nem heteroagressão. Usando um esquema como os alcoólicos anônimos, que dizem hoje, somente hoje, não vou beber. Então ele utilizou algo semelhante, hoje não vou me agredir, não vou agredir ninguém. E ele se comprometeu a telefonar de dia ou de noite, durante a semana ou nos feriados, caso sua tensão aumentasse de maneira extrema. E ele aceitou que eu informasse. Nós éramos 3 médicos residentes naquele serviço de pedopsiquiatria e estávamos de plantão 24 horas por dia durante uma semana e a gente se alternava. Então, eu estava de plantão 1 semana em cada 3 e ele aceitou que eu informasse os outros da situação, para que eles pudessem intervir com conhecimento de causa. A proposta de medicação suscitou protestos, mas todo o resto do pacote ele aceitou. O que eu não informei é que ele passaria a receber regularmente preces e radiações do nosso Centro Espírita de Berna. Levou quase 6 semanas para eu encontrar um medicamento que me parecesse apropriado para ele. E eu devo dizer que ele foi absolutamente pontual, correto, ele vinha às consultas, aquilo que ele queria transmitir, ele falava. Então, ele havia uma situação de tensão, porque havia um risco elevado, mas houve colaboração plena desse jovem. Bem, a seleção do medicamento levou em consideração a frieza dele. Não a frieza que comigo ele não era frio, mas ele era pálido, era gelado, ele tinha um olhar frio. Então, a nível físico e emocional havia essa frieza. E era alguém que estava sempre muito estimulado. Ele era, desde pequeno, ele foi muito precoce em tudo. Ele era sem sossego, necessitava de gastar essa energia. E eu peguei hard-hearted, porque ele era duro mesmo. Essa ideia dele falar tranquilamente, como quem descreveria, sei lá, uma coisa simples, ele falar como ele gostaria de matar o suposto rival e o ciúme dele. Quer dizer, o elemento decisivo para a escolha do medicamento foi que ele pretendia matar o rival cortando-o vivo em pedacinhos. A gente não encontra essa rubrica. A gente encontra no medicamento cortar tecido em pedacinho, ou papel em pedacinho, não. Isso a gente não encontrou, mas por analogia eu escolhi esse medicamento, Veratrum album. Aqui é uma paisagem da região onde eu trabalhei, essa região do cantão do Jura, na Suíça. Esse Veratrum album é essa planta que cresce nos pastos. Ele tomou uma dose inicial, mas isso foi umas 6 semanas depois da primeira consulta. E ele teve uma boa resposta, ele sentiu bem, e posteriormente nós passamos para doses diárias em potências LM progressivas. Bem, ele teve uma grande melhora da tensão e passou a dormir profundamente.
esse é um elemento que faltou, que faltou porque eu não sabia que ele tinha um distúrbio de sono. Ele negou isso na primeira consulta. E quando ele estava tenso, eu às vezes era obrigada a marcar uma consulta às 6 da manhã e ele vinha. O caso que, ainda que ele tivesse uma melhora, a fixação por Fátima persistia e ele continuava vigiando a moça. Bem, surgiu uma nova crise. Ele voltou a ficar tenso. Ele queria ir para um acampamento, coisa que é corrente no último ano do 2º grau. Aí ele já estava com 17 anos e pouquinho. Esse acampamento, onde estaria a Fátima, que agora tinha um namorado e o rapaz era da própria classe. E foi impossível dissuadi-lo. E ele considerava ser essa a última chance de conquistar a moça. E aí eu convoquei os pais para tentar que eles me ajudassem. Só que o pai disse, mas o meu filho tão esforçado, ele merece essa recompensa. E a mãe ficou folheando revistas durante a consulta. Aí eu fiquei perplexa, me senti impotente, apelei para uma medida radical, quis 5 minutos a sós com ele, eu disse, você quer mesmo ir? Ele disse, sem dúvida que eu vou, e fizemos um acordo radical, e eu disse, olha, todo dia, às 6 da tarde, você me telefona e me dá notícias. Dei o meu celular, o número do meu celular, e eu disse, e se você não telefonar, eu chamo a polícia. Eu nunca fiz isso na minha vida. E ele concordou. E ele telefonou, gente. Cada dia, ele falava 3 minutos, 4 minutos no telefone. Mas cada dia ele telefonou. E eu fiquei muito feliz na primeira consulta que tivemos 1 semana depois, ou 10 dias depois. Prova vencida, vitória. Eu acho posteriormente que ele precisava passar por essa experiência, por esse teste. Bem, ele procurava reequilibrar-se. Ele estava no auge, ele se tornou um rapaz que me parecia muito atraente, mas ele continuava solitário. Ninguém se interessava por ele. E ele estava muito perto da formatura. Estava com um período de altos e baixos, porque sabia que ele ia se tornar engenheiro e a Fátima ia ir para uma universidade, talvez em outro cantão. O assassinato ficou uma possibilidade remota, mas o suicídio não. Então, foi feita uma consulta mediúnica no Rio de Janeiro por ele. Nós não temos ainda esse recurso na Suíça. Existem muitas casas espíritas, mas existem poucos centros que oferecem isso. E a médium descreveu o seguinte, sobre a existência atual, vejo uma criança solitária, um menino que cresceu sem nenhum investimento afetivo, nem mesmo quando doente recebeu a atenção da mãe. Quanto ao passado, vejo um rapaz feio, quase disforme, apaixonado por uma moça de sua aldeia. Ela não o quer. Ferido em seu amor próprio, ele se associa ao predador, que com sua horda de saqueadores invade aldeias e pequenas cidades europeias, onde semeia o terror, a desolação e a morte. Vejo este rapaz matando sem piedade pessoas simples e honestas que se refugiaram numa igreja. Com isso, angariou numerosos inimigos que o perseguem ainda. Parece-me que a jovem de quem ele gosta é a mesma. E aí, nova surpresa. Na consulta seguinte, 1 semana depois dessa consulta espiritual, ele diz:
Estou encerrando. Que o tempo está esgotado. Bem. Ele então disse: a senhora não vai acreditar no que eu vou lhe dizer. Eu sou um homem de ciências, um futuro engenheiro. Mas eu falo com absoluta convicção. Sinto há poucos dias que vivi outra vida na Terra e agora conheço a razão daquilo que me acontece. Não tenho do que me queixar. Cometi atrocidades e é justo que eu não seja amado. Sinto que serei solitário durante essa vida, talvez por toda ela. Ainda assim, sei que tenho valor e gosto da vida. Vou me dedicar à matemática, à física e depois, entre os militares, poderei sentir, quem sabe, uma certa comunhão. Ele foi aprovado no vestibular com excelentes notas e aí, curioso, ele é uma série de surpresas, o serviço de pedopsiquiatria. As consultas se encerram teoricamente aos 18 anos, mas ele pediu para continuar vindo quando ele já estava na faculdade. E ele veio durante os anos todos da sua faculdade até iniciar sua carreira militar. Ele estava fazendo faculdade em Lausanne. O apartamento dele estava sempre impecável, ele continuava sendo o mesmo, disciplinado, ordeiro, independente e solitário. Ele soube manter seu equilíbrio emocional e as consultas auxiliaram ele a desenvolver sua dimensão humana. E era talvez o único momento de um verdadeiro diálogo. Bem, algumas reflexões e considerações? Eu acho que eu vou pular essa aqui. Bem, nós vimos que o nosso Código Internacional de Doenças é meio pobre, porque esses diagnósticos possíveis nessa situação, ele não se encaixava em nenhuma, né? Ele estava doente no mínimo 3 anos antes de consultar-se pela primeira vez. E doente mesmo. Mesmo sendo um paciente exemplar, porque a maioria de nós tem provavelmente a experiência que o adolescente é o pior paciente, né? Porque ele era interessado, presente, confiante, mas durante muito tempo ele permaneceu sendo uma bomba relógio. Na verdade, até a consulta mediúnica, eu sentia ele como uma bomba relógio. E o último detalhe é que, no fundo, e de vez em quando isso vinha na consulta, no diálogo, ele achava que o ato extremo, ou dele se matar, ou dele matar outra pessoa, ele se libertaria dessa tensão extrema que o atormentava. Bem, claro que aqui eu estou chovendo no molhado, mas essa pergunta eu faria aos meus colegas suíços. Poderíamos concluir que o tratamento espiritual abre novas perspectivas no tratamento das doenças mentais? Para mim é claro que sim. E lembrando um artigo muito lindo do psicólogo Mário Sérgio Silveira, do Hospital Bom Retiro, em Curitiba, ele diz: há comportamentos que fogem da norma, mas nem por isso podemos considerar as pessoas que os apresentam como sendo psicóticas. E em investigações nesse hospital, os pesquisadores chegaram à conclusão
que o fator influência o espiritual era muito grande, era uma grande causa desencadeante em muitos casos de psicose. Então, ele fala da importância, eles naturalmente não da importância de ter uma visão ampla, ter uma perspectiva transdisciplinar, não excluir nenhum conhecimento. São importantes as pesquisas da neurociência, as múltiplas teorias psicológicas, mas são verdades parciais. E aí ele fala que as duas formas de investigação mais produtivas ao alcance de profissionais e cientistas que pretendam conhecer em profundidade o espírito humano são a regressão de memória e a mediunidade. Então, para mim, o que me chamou a atenção nesse caso foi a resposta plena àquela consulta que ele recebeu em desdobramento. Talvez também foi auxiliado por causa da diferença de fuso horário. Naquele momento, tínhamos lá na Suíça 5 horas a mais do que aqui. Então, certamente foi num período de sono dele. Mas houve uma consulta em desdobramento e ele conservou uma memória daquilo que ele viu e ouviu. Eu teria mais alguns slides, mas na verdade algumas são pensamentos de Emmanuel e de Joana de Ângeles que em parte já foram apresentados aqui hoje. Então eu vou parar aqui. Muito obrigada.